Oi, gente, eu me diverti muito fazendo vídeos falando um pouco sobre a minha faculdade e o meu ensino médio. E eu achei o meu histórico escolar com todas as matérias que eu fiz durante a biologia. Então eu pensei, vou fazer um vídeo falando das matérias que eu fiz. Então é isso, venha se juntar a mim nesse vídeo que vai ser uma viagem ao passado. Então tá, olha só que moderno. É, Esse aqui é meu histórico escolar. Como eu disse para vocês, eu tinha passado na UNB através do PAS. Enfim, aí aqui tem as minhas matérias do primeiro semestre. Eu só fiz 4 matérias, como eu tinha falado para vocês. Eram todas matérias muito difíceis. Então, eu peguei cálculo 1, em que eu falei que eu aprendi integral, derivada, limites e nunca usei. Química orgânica fundamental, que também era bem difícil. Anatomia animal, que comparava, né, como eu falei, os músculos, ossos, tudo ali dos humanos e outros animais, né, peixes, esse tipo de coisa. E citologia, que também era uma matéria muito difícil, mas é o estudo da célula, então também super importante. E aí vocês podem ver, então, eu fiz 18 créditos, né? Então, 6 mais 4 mais 4 mais 4. Então, a minha grade no primeiro semestre estava bem vazia. Eu tentei pegar mais matérias, mas se você é aluno do primeiro semestre, você não tem prioridade nenhuma. As únicas matérias que eu consegui e que outras pessoas geralmente conseguem no primeiro semestre são só as matérias que são do seu currículo mesmo. E aí, obviamente, eles tentam colocar os alunos daquele semestre todos para fazer a grade tudo bonitinho, né? Então, essas matérias eram garantia que eu ia conseguir. Tentei pegar mais coisa, mas não consegui. Aí eu tirei as minhas notas aqui, porque eu não quero compartilhar as minhas notas com as pessoas, mas esse CC aqui é tudo crédito concedido. Então, como eu já tinha feito o curso de línguas antes, porque eu sempre gostei de aprender línguas, eu mandei para eles um certificado de japonês básico que eu tinha feito, inglês, e eu tinha um certificado de tantas horas que eu tinha feito de um curso de francês. Eu não tinha um diploma, né, um certificado que eu fiz uma prova, tipo um TOEFL ou IELTS ali de francês, mas como eu tinha um negócio que garantia ali, mostrava para eles que eu tinha feito tantas horas de francês, eles também me deram um crédito concedido de francês. E aí aqui vocês podem ver o módulo livre, né, que eu tinha falado no meu outro vídeo, e foram créditos que eu consegui concedidos, mas basicamente eles acham que não tem nada a ver assim com biologia, mas mesmo assim eles me deram crédito por isso, eles só colocam ali numa categoria de tipo, isso aqui não tem tanto a ver com o seu curso, mas a gente vai te dar mesmo assim. Aí tá, no segundo semestre eu peguei fundamentos de física, métodos em biologia. Essa de métodos era uma que era sobre um pouco de estatística, né? Então, como que você faz para calcular coisas e aquela coisa básica da ciência que você tem que aprender, como é que você escreve um artigo, né? Então, eles ensinaram a gente que, tipo, quando você faz pesquisa e quando você publica artigo, você tem que escrever um negócio que tem introdução, metodologia, discussão, conclusão, esse tipo de coisa. Essa matéria era muito chata, mas ela é muito importante. Ela ensinava algumas coisas tipo incidência e prevalência e o que é o valor de P, sabe? Então essa matéria já foi uma assim que eu pensei, nossa, que diferente que eu tô aprendendo aqui e coisas que eu realmente vou usar se eu fosse fazer, né, ciência, se fosse fazer pesquisa. Não gostei, mas eu admito que ela era importante. Aí aqui já começaram as matérias assim de botânica que eu não gostava, que é morfologia e taxonomia das criptógamas, que são os musgos, aí depois organografia sistemática das panerógamas, que são as plantas que têm flores e frutos. E aí nisso a gente já aprendia a correr chave, né, que a gente chama, então a identificar que família que pertence àquela, né, planta que a gente está vendo, com base na quantidade de pétalas, de folhas, da organização das folhas. Era interessante porque meus professores de botânica sempre eram pessoas que claramente gostavam muito da área deles, sabe? Então, por mais que eu não gostasse da matéria, eu não tinha como você não ficar envolvido na matéria e encantado com o jeito deles de ensinar, sabe? Então, eu peguei histologia também, que é o estudo de tecidos, que foi uma matéria que eu adorei, que você fica vendo na lâmina ali. Então, a gente tinha uma aula de 4 horas
Era duas de teoria, então ela explicava um pouco sobre o tecido que a gente ia ver e como que as células se diferenciam, sabe? E aí na aula prática a gente via as lâminas diferentes e aí a gente anotava coisas, desenhava pra gente, né, mostrar que a gente sabia exatamente o que a gente estava vendo, né? Era super interessante, a minha professora foi maravilhosa, foi uma das minhas professoras favoritas. Aí tinha essa matéria aqui, meio ambiente físico e ecossistemas, que eu não lembro absolutamente nada dessa matéria. Eu acho que era uma matéria de ecologia e tinha saída de campo, em que a gente tinha que pegar sapo e pegar morcego, né? Na verdade, a gente não pegava morcego, mas eles pegaram um ali na rede e mostraram pra gente, né, os negócios ali, as estruturas que a gente tinha aprendido. Pássaro também a gente chegou a pegar, aranha. E eu não gostei dessa matéria porque, como eu falei, eu não sou da ecologia, eu era moleculoide. Então, eu não lembro de nada dessa matéria, mas provavelmente foi uma dessas aí que eu peguei que tinha essa saída de campo. E por fim, eu peguei prática desportiva, que era uma matéria na UNB, que praticamente todo mundo lutava por ela, principalmente os veteranos ali que eles estavam prestes a se formar, e eles precisavam de crédito, e todo mundo brigava por essas matérias, prática desportiva e canto coral, porque eram matérias com crédito garantido, né? Canto coral, eles brigavam porque era muito fácil, era só ir nas aulas e você nem precisava cantar bem nem nada, né? É só você ir nas aulas. E prática desportiva também era crédito garantido, não tinha como você falhar nessa matéria, né? Você reprovar nela. E tinha várias modalidades diferentes. Então, imagina que você podia literalmente ir na academia e marcar presença ali, dizer que você foi fazer os negócios ali que você precisa fazer, e você ganha créditos na faculdade, sabe? Então, prática desportiva era uma que todo mundo brigava. Eu dei muita sorte de conseguir essa. Geralmente as pessoas conseguem só quando elas estão prestes a formar, que aí a universidade prioriza essas pessoas, porque é o último semestre delas, então faz sentido elas terem prioridade para pegar aquelas matérias que elas quiserem. E, como eu disse, tem várias modalidades diferentes. Dessa vez eu peguei duas vezes, dei sorte. Essa vez eu peguei xadrez. E quando eu tinha visto que tinha xadrez entre modalidades tipo vôlei, natação, né, futsal, eu até zoei um pouco, porque eu pensei, nossa, xadrez não é um esporte, mas hoje em dia eu gosto muito de xadrez e eu tenho esse negócio aqui que mede os batimentos, né, um Fitbit, e às vezes eu tô jogando uma partida ali e eu tô com o meu coração batendo, tipo, acelerado, sei lá, 100 batimentos por minuto. Então, assim, xadrez é muito interessante. Talvez não seja um esporte ali comparado com as outras, né, futsal e afins, mas eu garanto que eu, quando jogo xadrez, às vezes meu coração bate mais rápido do que se eu estivesse fazendo yoga, por exemplo. Mas é isso, eu adorei prática desportiva e dessa vez eu peguei xadrez. E esse foi um dos motivos que eu queria fazer esse vídeo também, é porque se você não entrou na faculdade ainda, eu queria mostrar como é legal você ter várias portas abertas para todo tipo de coisa que você pode aprender, sabe? Pelo menos esse foi o caso na minha faculdade, que era uma universidade pública, né? Então eu consegui fazer prática desportiva, aprendi várias coisas básicas ali do xadrez, joguei com pessoas, entrei em um campeonato, sabe? Além de todas as matérias que eu aprendi ali sobre, né, biologia, que era o meu curso de fato, né? E aí vocês podem ver aqui também é módulo livre, mas enfim, ganhei créditos que eu precisava, né, para me formar. Então eu achei isso super legal. E aí, enfim, no verão eles começaram a ofertar algumas matérias que eram as mais ofertadas, né? Vários cursos diferentes queriam fazer algumas matérias, eles começaram a oferecer no verão. E aí eu fui pegar uma, eu peguei a introdução à probabilidade, porque eu achei que ia ser importante no meu curso e interessante. Eu acho que fiz uma ou duas matérias, uma ou duas aulas, e eu fiquei tipo, eu não vou fazer isso é muito difícil. E aí eu tranquei. Então eu achei que seria legal mostrar também o meu histórico escolar para mostrar que também eu não era uma aluna 100% perfeita e maravilhosa, sabe? E, enfim, não mostrei as minhas notas aqui, mas várias delas eu tirei, tipo, o suficiente para passar, sabe? Então é isso, só para vocês saberem também que, tipo, eu fiz mestrado e eu não precisei tirar 10 em tudo para ser aceita nos mestrados que eu fiz. Aí no terceiro semestre eu fiz essa Fundamentos da História da Terra, então essa é uma matéria meio que da geologia, sabe? E a ideia era essa. O seu curso é biologia, você estuda a vida, mas pelo menos uma das matérias que você fizer ali tem que ser alguma coisa mais da geologia, da terra, do meio ambiente, para você entender a conexão
de um com o outro, sabe? E aí, da mesma forma, o curso de geologia, se você fizer, você tem que fazer pelo menos uma matéria que é tipo o estudo da vida também, né? Porque você não vai estudar só ali a, né, a terra e o solo e os ventos sem entender como é que seres vivos afetam esse sistema também que você está estudando, né? E essa matéria também, na verdade, eu achei super interessante, apesar de ter entrado nela achando que ia ser uma grande perda de tempo, porque, como vocês sabem, eu gostava de humanos e gostava de genética. Mas também era um professor que gostava muito de dar aula, então acabou que eu gostei bastante dessa matéria. Aí eu fiz bioquímica, que é uma das matérias que já tinha como pré-requisito as outras que eu tinha feito, né? Então eu acho que ela tinha como pré-requisito a química orgânica fundamental. Essa matéria era difícil, mas eu gostava muito, porque eu sempre gostei de química. Então, bioquímica fundamental foi super interessante. Introdução à anatomia vegetal foi uma das matérias mais chatas que eu fiz, porque é aquela coisa assim que eu já tinha aprendido no ensino médio, só que mais aprofundado. Então, o xilema e o floema, sabe, e os vasos, né, de dentro da planta que levam não sei o que, aí fotossíntese. Era muito chato, porque eu já não gostava disso e tive que aprender de novo o que eu já tinha aprendido, mas mais profundamente. Então, essa foi uma das mais chatas. A outra mais chata que eu fiz foi a fisiologia vegetal, que foi depois dessa. Mas é isso, eu detestei essa matéria, porque aí os professores também já não eram tão legais, então nem isso salvava essa matéria. E aí eu fiz embriologia geral, que foi provavelmente a maior decepção do meu curso, porque antes de entrar, como eu falei para vocês no outro vídeo, eu dei uma olhada nas matérias que eu poderia fazer e tinha uma que era muito interessante, que era teratologia, que é basicamente os problemas que podem acontecer no feto dependendo de substâncias que esse feto foi exposto. E aí ela tinha um pré-requisito e ela não era ofertada muito, que era embriologia geral. Então, quando eu vi essa matéria, eu fiquei tipo, nossa, já é uma das coisas que eu tô muito interessada em pegar e que vai ser importante porque depois eu vou querer pegar teratologia. E aí, infelizmente, o tema era super interessante, mas foi um dos piores professores que eu peguei no curso inteiro, porque ele era um desses professores que só queria fazer pesquisa. Ele não queria dar aula. E ele era um professor horrível e era daqueles que, tipo assim, no primeiro mês ele deu as aulas, aí no segundo, basicamente ele dividiu temas em grupos pra gente apresentar e dar aula para ele. E aí vocês sabem que alunos, né, de graduação não são pessoas que dão aula muito bem, ainda mais se você coloca elas em grupos, sabe? Então acabou que foi uma matéria horrível. Em vez de usar vídeo para mostrar como é que os sistemas se formavam, sabe? Ele explicava com a mão assim mesmo, às vezes fazia um desenho no quadro, então era muito difícil de entender as coisas tridimensionais. E aí no final da aula ele mostrava um vídeo e eu ficava tipo, por que ele não mostra um vídeo desde o começo? Porque tem algumas coisas super interessantes, que era tipo, o coração se formava assim na parte da cabeça do bebê e aí ele se dobra e o coração é colocado aqui dentro do peito, né? Ou os movimentos do intestino, sabe? Que tipo, eles. O intestino lá se forma fora do corpo, aí ele se dobra todo e aí entra dentro da barriga. E se isso não acontecer direito, é por isso que você tem algumas malformações, como por exemplo. Esqueci o nome, mas quando é o intestino não fecha direito, é hérnia umbilical. Então você não tem o fechamento completo ali da parede do abdômen e o intestino dentro do corpo bonitinho, né? Então você pode ter ali uma hérnia umbilical ou uma onfalocele, que a gente chama, que pode ser visto, por exemplo, na síndrome de Beckwith-Wiedemann, sabe? Então, é isso. Era uma matéria super importante, super interessante para você entender como é que funciona a coisa direito, para depois você entender por que aquela criança nasceu com alguma coisa, o que é que deu errado ali na morfologia dela, né? Na formação dela, na embriogênese, na organogênese, sabe? E é isso, eu peguei um professor horrível, eu fiquei meio traumatizada com essa matéria. E aí, de qualquer forma, eu me formei e ainda não tinham ofertado teratologia de novo, sabe? Só que mesmo que tivessem ofertado ela, eu nem sei se eu teria pegado, porque eu tinha pegado tanto ranço dessa matéria por causa desse professor, infelizmente. Mas é isso, pode acontecer isso para vocês também, né? Então, se você ainda não entrou na faculdade, fique preparado para isso. Às vezes você pode achar que você vai gostar muito de uma matéria, mas aí a pessoa que está dando essa aula para você acaba estragando, né, o seu prazer em aprender ela. E ao contrário, né,
Eu achei que eu não ia gostar de algumas matérias ali da botânica e eu acabei gostando porque os professores eram muito bons, sabe? Então é uma coisa que pode acontecer também. Mas tá, terminando aqui o meu terceiro semestre, eu peguei zoologia de vertebrados, que ela também é uma matéria com muitos créditos. Geralmente essas que tem 6 horas, assim, é uma que já tem uma saída de campo, né? Ou são aulas muito longas, né? Eu não lembro dela direito, mas imagina que é um pouco aquilo que eu falei na anatomia animal comparada, né? Então a gente aprendia os sistemas de animais diferentes, no caso de vertebrados, e ecologia de populações e comunidades, eu achei interessante também. Vocês podem ver que eu tranquei ela aqui, porque foi uma matéria que eu estava tentando pegar à noite, mas aí eu acho que eu pensei, na primeira ou segunda vez que eu fiz, eu pensei, cara, eu não vou aguentar ficar o dia inteiro na faculdade aqui, almoçar, jantar, para ter essa matéria. Eu vou pegar essa matéria em outro horário, sabe? Porque eu estava tentando acelerar também, né? Então eu pensei, vou trancar isso aqui e fazer outro semestre. Mas é uma matéria que você aprende a diferença entre populações e comunidades e sistema, e basicamente como é que os seres vivos interagem com, né, o ambiente em volta deles. Eu não lembro muito dela, mas era uma matéria interessante e importante para o curso de biologia, claro, né, mas principalmente para a área de ecologia. Aí, enfim, no quarto semestre eu peguei Introdução à Astronomia e Astrofísica, que também era uma matéria à noite. Vocês podem ver aqui também que é módulo livre, ela não tinha nada a ver com o meu curso. Eu gostava muito de aprender sobre estrelas, né, o nascimento, a morte das estrelas, a temperatura, as cores. Eu gostava de aprender sobre galáxias e eu achei que ia ser isso, mas não, essa matéria ela tinha cálculo envolvido com ela e foi muito assustadora, era do Instituto de Física, sabe? Então foi o primeiro momento assim, eu acho que essa matéria foi uma das que eu praticamente quase não passei, foi muito difícil. Eu não gostei dela porque eu tinha uma ideia de que ia ser. Vocês podem ler a ementa, né? Mas às vezes, lendo a ementa, você não tem ainda noção de como que eles vão abordar um tema, né? Porque você pode abordar sem cálculo alguma coisa, mas você pode abordar com cálculo, né? E essa matéria tinha cálculo, então eu perseverei porque eu pensei, tipo assim, eu já tinha trancado, né, 2 matérias antes e o tema me interessa, vamos lá, né? Mas é isso. Eu coloquei essa matéria aqui também, que eu queria falar um pouquinho mais sobre ela, só porque, de novo, olha só que coisas interessantes que vocês podem aprender no curso, né? Mas é isso, eu quebrei um pouco a cara com essa matéria, infelizmente. Caso alguém tenha curiosidade também, eu achei o site aqui que tem as ofertas de matérias lá na UNB. Se você achou uma matéria interessante, mas eu não falei o suficiente dela e você está curioso para olhar do que se trata, eu vou deixar o site aqui. Você pode colocar ali Instituto de Ciências Biológicas, ou seja, qual for o outro departamento. Aí você pode ver as matérias, né? Então, várias que eu falei aqui ainda estão sendo ofertadas, né? Fisiologia vegetal, introdução à anatomia vegetal, e aí, morfologia das criptógamas e fanerógamas. Vocês podem ter uma ideia ali dos horários em que você pode ter essas aulas. Então, aqui, por exemplo, você pode ter essa aula segunda e quinta, ou uma aula mais longa, quarta-feira à noite, o local das matérias. E aí, se você clicar aqui, você pode ler um pouco sobre a ementa. Geralmente, quando a gente começava a matéria, e na primeira aula, que eles tinham realmente uma lista de coisas que a gente vai ver e como que a gente vai ver ela. E é por isso que na matéria ali de astronomia, eu me ferrei porque a ementa simples aqui parecia super interessante, mas aí na primeira aula, quando você tem acesso à lista de coisas mesmo e os planos para quando que você vai ter prova e outras avaliações, outras formas de avaliação, aí que eu vi que realmente não era uma matéria que eu queria pegar. Mas enfim, fica a dica aqui caso vocês queiram dar uma olhada nas ementas e nas matérias que existem na UNB. Aí tá, continuando ali o meu quarto semestre, eu peguei biofísica, e aí eu deixei aqui a minha nota nessa, porque essa foi a primeira e única matéria que eu reprovei na minha vida. E o professor era muito ruim. Eu não vou dar muitos detalhes, porque senão eu vou gastar meia hora reclamando da pessoa aqui. Eram 3 professores. 2 deles eram muito, muito ruins mesmo. Eles estavam dando conteúdo que não tinha nada a ver. Eu lembro que em uma das questões da prova, eles pediram pra gente desenhar 3 aminoácidos e dizer se eles eram polares, apolares, ácidos básicos. E aí, tipo, eu nunca gostei dessa ideia de decorar coisa. Ainda mais, tipo, tinha 20 aminoácidos, né?
tem uns, acho que 3 ali especiais, mas no geral você pensa ali em 20 aminoácidos, e eles queriam que a gente desenhasse, né? E eu fico tipo, qual a utilidade disso? Se eu precisar disso, eu olho num livro, sabe? E a polaridade desse, pelo amor de Deus, não vou gastar meu tempo com isso, não. Enfim, muita gente reprovou nessa matéria também, mas eu queria deixar aqui também para vocês, né, verem que, tipo, mesmo se você reprova uma matéria, não é o fim do mundo ali, porque eu fiz mestrado. E é isso. Eu tive que fazer a matéria ali no semestre seguinte, e aí eu tirei uma nota maravilhosa. Eu consegui tirar 11 de 10 numa prova, porque tinha uma questão extra. Minha nota e a minha motivação para fazer matérias, às vezes, dependia muito do professor que eu estava, né, pegando ali. Isso veio do ensino médio. Eu não tinha muito o costume de estudar sozinha, sabe? Então, se o professor era ruim, eu não ia tão bem nas provas, geralmente, sabe? Mas é isso. Eu falhei em biofísica no quarto semestre. E aí eu comecei a pegar as matérias de genética, né? Porque elas cabiam nas minhas grades. Eu nem lembro se elas tinham pré-requisito, mas enfim, comecei a pegar genéticas, coisas de genética. E aí tinha essa genética básica, que eu falei no meu outro vídeo, eu achei ela muito básica, porque no meu ensino médio eu já tinha aprendido sobre genética, né? Então essa matéria foi muito básica, mas o professor era bom e ela era só 4 créditos, era tranquila ali, então para mim foi meio que crédito garantido também. E aí peguei uma das matérias mais legais do curso, que foi biologia molecular, que aí, né, eu sendo moleculoide, eu gostei muito, porque aí você aprende aquelas coisas, né, de novo, eu já tinha aprendido no ensino médio, mas aprendi com mais complexidade ali, né, mais aprofundado. E de fato eu gostava dessa matéria, então eu gostei de aprender mais aprofundado todas essas coisas. A parte de, né, o dogma central da biologia, tradução, transcrição, essas coisas todas, né, o RNA mensageiro, tRNA, todas essas coisas, assim, é muito interessante, eu gostei bastante, expressão gênica, sabe? A gente aprendeu um pouquinho aqui, e essa matéria foi muito legal. Ela foi uma das mais difíceis também, e aí como tinha o povo que gostava muito da ecologia, né, os bichos do mato no meu curso, né, essas pessoas sofreram muito nessa matéria, porque ela era muito difícil e era muito diferente do que eles gostavam, né, então você tinha, né, pessoas diferentes que iam bem em diferentes matérias, obviamente, né, e aí finalmente chegou a minha hora de brilhar, que foi biologia molecular. Mas enfim, aí tinha ecologia de populações e comunidades, que eu tinha trancado, aí eu fiz esse semestre, tirei do meu caminho finalmente. Essas coisas de ecologia eu não gostava muito, até porque algumas tinham saída de campo. E aí eu peguei Latim 1, que eu tinha falado para vocês ali, que tem umas matérias que não são da minha grade especificamente, mas eles entendiam que tinha alguma coisa a ver com o curso, então a gente tem a área aqui de domínio conexo, né? Então é isso, peguei Latim 1, achei super interessante, obviamente nunca mais usei, mas eu sempre gostei de línguas, então eu gostei muito de poder ter essa oportunidade de aprender um pouco de Latim 1, só porque eu passei em biologia. Aí tá, no meu quinto semestre eu fui lá pegar biofísica porque eu tinha falhado na outra. Em vez de trancar aquela matéria, eu já tinha sentido que o professor era ruim. Eu tentei fazer, né, para tirar do meu caminho, mas depois quando veio o segundo professor ruim também, eu pensei, nossa, já era. Me esforcei muito pro final da matéria, mas eu não consegui passar. Mas é isso, eu falhei e aí eu tive que pegar com outro professor, e aí eu tive que tentar encaixar na minha grade, porque eu tinha falhado, né? Então eu tinha pré-requisito ali que eu não conseguia pegar. Então isso aqui estragou um pouco a minha vida ali no futuro. Mas é isso, peguei biofísica à noite e eu só queria comentar do meu professor também, porque às vezes eu fico pensando, imagina que o professor com quem eu tive aula vê isso aqui. E esse foi um dos meus professores favoritos, porque ele era muito vanguardista, muito pra frentex, porque ele dava a aula dele ali à noite, mas ele gravava e disponibilizava a aula à noite, né? Tipo, pra gente assistir. Então, se você não quisesse ir pra aula, ou se você quisesse rever algum conceito, tava ali na internet para você assistir. Não para todo mundo, mas tava ali. Você podia ter acesso àquela aula de novo. Então, eu amei isso. E aí, eu tinha ficado meio traumatizada com essa matéria, mas eu não tinha aprendido tanto, porque os professores estavam ensinando umas coisas que não estavam programadas para aprender, mas eles estavam ensinando coisa tipo cristalografia e como é que é a metodologia para cristalografia. E não tinha nada a ver, tipo, a ementa era para, né, entropia e fazer os cálculos de reações exógenas e endógenas, sabe? Enfim, como eu aprendi de fato
o que estava suposto para a gente aprender ali na ementa, eu acabei gostando bastante dessa matéria, né? O professor ensinou super bem, o conteúdo era super interessante, sabe? Então acabou que o trauma que eu tive na primeira vez que eu tentei fazer biofísica foi diferente do que eu tive ali quando eu fui fazer embriologia geral, porque não tinha nada a ver. A segunda vez que eu peguei essa matéria, eu de fato estava aprendendo coisas diferentes com um professor que gostava de dar aula, né? Então acabou que eu gostei muito dessa matéria. Também não usei os conceitos depois da minha vida, sabe? Mas é isso, eu gostei muito dessa matéria, surpreendentemente. Mas eu acho que foi muito porque dependeu do professor muito bom. Aí eu fiz zoologia de invertebrados, né? Então eu tinha feito zoologia de vertebrados, agora eu tinha que fazer de invertebrados. Essa matéria também muito chata, porque eu não gostava de bicho no geral. Aí teve uma saída de campo, que eu falei ali que a gente pegou aranha e borboleta, esse tipo de coisa. E na outra lá de vertebrados a gente pegou sapo e morcego e pássaro, enfim. E aí a gente, né, pega bichos diferentes e estuda ali as estruturas deles, sabe? Não gostei dessa matéria, mas tinha que fazer. E aí eu fiz até uma pausa agora para olhar isso e eu tentando lembrar que matérias eram essas, mas assim, estágio em morfologia e morfogênese, eu não tenho a menor ideia do que era isso, eu não lembro de nada dessa matéria. Eu não sei o que foi isso. Então eu não vou nem falar sobre isso. Enfim, aí eu fiz imunologia, que também era uma matéria incrível, era super difícil, mas a professora era muito boa. E vocês podem ver que são só 2 créditos aqui, mas era tipo do começo ao fim, aquela mulher falava por 2 horas. E ela era super organizada, ela tinha programado as aulas super direitinho. E era muito interessante porque eu gosto muito de videogame. Então, era como se você estivesse aprendendo sobre um jogo de estratégia, e aí você tem a primeira linha de defesa do corpo, aí você tem a segunda linha de defesa, como se fossem ali os arqueiros que atacam de longe, sabe? E era muito legal essa matéria, sabe? Então você aprendia sobre os tipos ali de anticorpos, né? IgG, IgM, IgE. Eu achei isso tudo muito divertido, muito interessante, porque eu também adorava classificar coisas, sabe? Então entender a diferença entre os anticorpos eu achava o máximo. Tanto é que depois, quando eu formei, eu até considerei, tipo, o que eu posso fazer se eu gostei dessa matéria, né? O que dá para eu fazer de trabalho, como é que eu posso ganhar dinheiro se eu gostei disso aqui, sabe? Mas é isso, eu amei essa matéria. Microbiologia eu também acabei gostando, porque era super interessante também, se você gosta de classificar ali os micróbios, né, os micro-organismos com base, né, no formato deles ou na parede celular e tal. Eu achei super interessante. E aí você pode fazer a sua plaquinha ali, né? Então tinha gente que fazia desenhozinhos na placa. Era muito legal, sabe? Eu acabei gostando muito dessa matéria também. E aí, de novo aqui, tinha uma matéria completamente aleatória, que era atualização e prática do direito, né? Então era na faculdade de direito. Meus amigos que estavam fazendo direito, eles falaram, né? Tipo, existem essas matérias que você não precisa ser do curso para pegar, e você não tem pré-requisito. E tinham várias, né? Eles chamavam de PAD, né, que é a prática e atualização do direito. Então tinham vários temas diferentes. E aí eu consegui pegar essa que era de legislação extravagante, então eram as leis que não estavam ali no código, sei lá, não lembro direito, mas elas estavam fora do código civil, penal, seja lá o que for. Então eu aprendi sobre lei de drogas, sobre o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei do idoso, lei Maria da Penha, e era interessante porque era muito diferente do que eu estava acostumada na biologia. Então, eu achei interessante também isso, né? Se você está fazendo um curso ali, você pode pegar uma coisa diferente. Eu super recomendo, porque eu estava acostumada com provas em que, né, tem uma resposta certa ali, tipo microbiologia. Ele te dá um nome do micro-organismo e te pergunta gram negativa ou gram positiva, e como é que você sabe qual que é, sabe? Então tem uma resposta certa, geralmente você tinha tipo uma linha, dependendo da pergunta, e é simples a resposta. Só que o jeito que eles fizeram para avaliar o que a gente aprendeu ali na legislação extravagante, eles deram situações e falaram, tipo assim, né, como é que você defenderia essa pessoa aqui? E aí você tinha que dizer, se você fosse olhar pelo ponto de vista de Maria da Penha, você podia chegar e defender assim, por esse ponto de vista, mas você podia chegar e usar um outro ponto de vista ali e defender outra coisa, sabe? Então, era uma pergunta muito simples, uma linha, mas ali você podia escrever um texto, e, né, como se você estivesse fazendo uma redação do Enem ali, uma dissertação, defendendo o seu ponto de vista e usando as fontes para fortalecer o seu argumento. Então, eu achei super interessante essa matéria.
também era módulo livre, não tinha nada a ver com o meu curso, mas que eu acabei achando super interessante. Aí tá, acabando aqui o meu, sei lá, quarto, quinto semestre, tinha essa matéria que era terapia gênica, fundamentos e técnicas de RNAi, que é a interferência de RNA, que é um jeito que as células têm para regular a expressão dos genes. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas essa matéria também super interessante, o tema é muito interessante. E aí, vocês podem ver aqui que eu fiz na faculdade de agronomia e veterinária, que é onde eu fiz o meu estágio depois. Então, esse foi o mesmo professor que eu entrei em contato depois para pegar o estágio, né? Então, eu peguei essa matéria aqui, achei super interessante. Eu não lembro dela ser muito prática, era mais teórica mesmo. E olha só que interessante, eles colocaram aqui como módulo livre, né? Sendo que, tipo, eu diria que tem a ver com o meu curso, né? Mas eu acho que porque era da veterinária e da agronomia, eles achavam que não tinha tanto a ver. Então, foi módulo livre ali, mas não importa, eu ganhei os créditos e eu aprendi bastante, achei super interessante. Mas depois eu falo do estágio que eu fiz ali no final do curso. Mas enfim, aí nesse semestre eu fui aceita para o Ciências Sem Fronteiras, eu não sei se eu já tinha comentado aqui, mas eu fui estudar na Universidade de Michigan, então eu pude fazer o trancamento geral, eles consideraram aqui, né, programa de intercâmbio, então eu não fiz esse semestre. E aí eles, quando eu posso fazer um vídeo depois falando da minha experiência no Ciências Sem Fronteiras e as matérias que eu peguei lá, mas antes de ir, eles prepararam a gente, né, explicaram o que a gente esperavam que a gente fosse fazer lá, né, e documentos que a gente tinha que mandar antes e depois para prestar contas e blá blá blá, como é que eles iam fazer para mandar dinheiro para a gente se sustentar lá, né, para comprar um computador para poder estudar, blá blá blá. Foi uma experiência super interessante, mas uma das coisas que eles falaram é, tipo, tentem pegar matérias que vocês não têm aqui, sabe? Tipo, não se preocupem tanto de não se formar nos 4 anos do curso mesmo. Tipo, qualquer coisa, vocês ficam mais um ano para pegar matérias que vocês não pegaram, que deviam ter pegado aqui para terminar o seu curso. Mas tentem pegar coisas que não tem aqui, sabe? E assim, eu adorei essa ideia, eu acho que faz todo sentido. E foi o que eu fiz. Então, no primeiro semestre lá em Michigan, eu tentei pegar tudo que eu achava interessante. Tinha uma pessoa lá que era tipo um orientador, e a pessoa deu uma ideia, tipo assim, olha, eu acho que você deveria pegar isso aqui, que vai ser interessante. E não pega tantos créditos, porque aqui a gente realmente espera que você leia muitos textos além das horas que você tem na aula, sabe? E você pagava por matéria. Então, tipo assim, eu também, se eu quisesse pegar mais matérias do que meio que estava esperado de mim, eu tinha que ter autorização. Então, eu peguei acho que 15 créditos quando eu estava lá, que era bem menos do que eu estava acostumada a pegar. Como eu falei ali, no meu primeiro semestre eu já tinha 24, teve semestres que eu peguei 30, 32, outros cursos às vezes pegam 34, 36. Então, no meu primeiro semestre em Michigan, eu peguei 15 e eu fiquei tipo, nossa, isso vai ser estranho, acho que vai ser tranquilo. Enfim, eu fiquei um pouquinho chateada porque eu peguei uma matéria ali que era fisiologia animal, porque encaixava na minha grade. Eu não estava muito afim de pegar, mas até porque eu estava tentando pegar coisa diferente, mas enfim, cabia na minha grade. Então eu peguei, pensei, vou pegar essa matéria para tirar do caminho. E outras coisas eu peguei só coisa aleatória. Depois eu faço um vídeo ali mostrando o meu histórico de Michigan também para vocês verem as coisas que eu peguei. Mas enfim, aí eu fiquei um pouco chateada porque eu peguei fisiologia animal, que era 3 créditos. Aí quando eu voltei, foi muito difícil para mim voltar para minha universidade porque parecia que nada funcionava, sabe? Foi muito ruim voltar, mas enfim. E aí eu tentei pegar equivalência dessa matéria. E aí eles disseram, a gente não pode te dar equivalência nessa matéria, porque essa matéria que você fez é 3 créditos, e a nossa é 4 créditos. E aí eu falei, tipo assim, mas olha a ementa desse negócio. É a mesma coisa. E eles falaram, não podemos. O que a gente vai poder te dar é crédito concedido em outras matérias. E eu acho que era tópicos especiais em fisiologia animal comparativa, que também é 4 créditos, sabe? Mas, enfim, não era a matéria obrigatória, né? Ficou, tipo, como uma coisa ali do lado especial, 4 créditos, não sei. Só sei que eu fiquei muito chateada, porque aí depois eu tive que pegar Fisiologia Animal 1 e Fisiologia Animal 2. E aí, tipo assim, eu comecei uma aluna super boa, super dedicada. Aí eu voltei de Michigan, assim, um pouco meio... Porque eu fiz introdução à sociologia lá também. Então eu já comecei um pouco, assim, mais revoltada. Tipo, meu Deus, isso não faz sentido. Por que você tá me fazendo fazer isso, sabe? Então lá em Michigan eles meio que colocaram na nossa cabeça, tipo, seja confiante, fale, né?
entre em argumentos com as coisas que vocês acham que não faz sentido. Então eu comecei a virar uma pessoa um pouco mais assertiva e um pouco, sei lá, combativa, pra mostrar, tipo, não, me deixa pelo menos entender por que você tá fazendo isso, sabe? E aí eu fui quebrando a cara porque, tipo, ninguém me dava ouvidos, então foi muito chato sair de uma universidade em que as pessoas incentivam você a falar as coisas pra uma que, tipo, ninguém tá nem aí, sabe? E é não porque eu digo que é não, e eu que mando, sabe? Mas enfim, fui lá, fui pra Michigan, fiz um monte de matéria que não tinha nada a ver, que eu estava preparado pra só, tipo, aprender coisas e, né, ter que ficar mais um ano na faculdade. Mas eu fiquei muito chateada que eu fiz essa matéria que eu tinha certeza que ia ser equivalente, e eu podia tirar um ou duas matérias, assim, do meu currículo, que já ia ter pegado, né, já tinha aprendido ali. Mas enfim, quando eu voltei de Michigan, eles me deram de crédito concedido todas as matérias aqui, né? Essa neuropsicologia era uma que chamava Drugs of Abuse, então drogas que são abusadas, né, por motivos de entretenimento, e é basicamente como os receptores no cérebro reagem a diferentes drogas, e essa matéria foi incrível, eu adorei, mas eu falo no meu outro vídeo ali de Michigan, mas eu amei essa matéria, foi muito interessante. Essa matéria aqui, estágio em evolução, eu não lembro o nome da matéria que eu peguei lá em Michigan, mas foi super interessante também, e era uma coisa assim do estudo da parte social de primatas. De novo, eu falo dessa matéria um pouco melhor ali no vídeo que eu fizer sobre Michigan, mas foi super interessante. Eu peguei sociologia, que eu amei. Eu até pensei, tipo, nossa, se eu fosse fazer uma segunda graduação, ou enfim, talvez um mestrado, talvez fosse em sociologia, porque eu amei essa matéria. Ela mudou muito o meu jeito de pensar. E eu saí de lá pensando, nossa, eu acho que todos os cursos da faculdade, no primeiro semestre, as pessoas tinham que pegar a introdução à sociologia, sabe? Porque é uma área incrível, eu amei. E nossa, eu vou fazer esse vídeo ali sobre Michigan e eu falo um pouco mais dessa matéria. Essas são as matérias que eles me deram. Teve uma matéria que eu peguei, eu lembro que foram duas, muito aleatórias, e eu vou só mencionar aqui, mas eu falo mais no outro vídeo sobre Michigan. Uma delas era música de videogame, então foi muito interessante, que era do departamento de música, que era sobre música de videogame, né? Então é super interessante, imagina que você vê isso disponível para você estudar, sabe? E eu amei essa matéria também foi uma coisa muito diferente, que abriu a minha mente para, tipo, músicas de estilos diferentes, né? Tipo, eu valorizei muito mais as músicas que eu tava ouvindo no videogame ali, num jogo, e toda a imersão que eles tentam colocar, né? Enfim, filmes de terror também eu comecei a apreciar bem mais, porque não era pra ser música bonita e legal, né? Era pra ser uma música ambiente, sabe? Então eu valorizei bem mais música depois que eu saí daí. Então também acho que foi uma coisa que abriu a minha mente durante a faculdade pro resto da minha vida. E outra matéria aleatória que eu peguei chamava Aliens. E basicamente a gente avaliou uma equação para calcular a quantidade de sociedades que podem existir em volta da gente, sabe? Que era a equação de Drake. E também eu achei super interessante. Matéria que só pelo nome, assim, eu fiquei, meu Deus, eu tenho que pegar isso aqui. E eu acho que era um crédito também, sabe? Enfim, é isso. Tinham muitas matérias que eu peguei lá que eu adorei, mas eu falo mais no outro vídeo. Então é isso, só um parêntese que eu queria fazer também, porque eu sempre quis estudar fora, né? Mas eu já tinha pedido para os meus pais para, tipo, me deixa estudar no exterior, nem que fosse um ano só, quando eu estivesse no ensino médio, né? Mas aí a minha mãe falou, não, entra na faculdade primeiro, que aí na faculdade eu acho que é mais fácil você fazer essas coisas, porque é extremamente caro, sabe? Mas eu acho que no segundo ano do ensino médio eu queria ir pra Espanha estudar lá, sabe? O que nem faz muito sentido, porque eu não falava espanhol, eu falava inglês, sabe? Eu tinha feito aula de inglês, eu não falava super bem, mas enfim. Fazia muito mais sentido eu ir pra algum lugar que falasse inglês. Mas enfim, essas coisas de adolescente, né? Mas de fato, quando eu entrei na faculdade, tinha começado esse troço do Ciências Sem Fronteiras, eu me inscrevi. Como eu era da biologia, eu pude fazer isso. Os meus amigos do direito não tiveram essa chance, porque não era, né, ciência, e era Ciências Sem Fronteiras. Mas então eu tive essa oportunidade também, né? Então uma coisa boa de você ir na faculdade também, além de você, né, abrir portas para você e conseguir fazer profissões, ter acesso a profissões que você não teria acesso sem um ensino superior, às vezes melhorar o seu salário se você for fazer concurso público, sabe? Além de todas essas coisas e todas as coisas que você ganha, né? Tipo, mentalmente ali, a sua cultura, senso crítico, blá blá blá.
Além de tudo isso, você pode ter essas oportunidades, né, de estudar no exterior, se, né, existir alguma coisa assim, que você pode se inscrever e você pode ser aceito na universidade ali e ter essas experiências também, sabe? Fora aquilo que eu falei de ter acesso a um monte de aulas diferentes que você talvez tenha acesso, ainda mais se você estiver na universidade pública, que você não vai pagar por essas aulas, né? Então, é isso. Eu recomendo muito essa experiência para as pessoas. Enfim, aí eu tava nesse semestre aqui, que eu já não sei mais que número que era, deve ser, sei lá, sexto. Fiz fisiologia vegetal, como eu falei, uma das piores matérias para mim, porque era muito aprofundada, então, e de fato tinha como pré-requisito todas as outras, né? Então, anatomia vegetal, e aí você sabe, você entendia que é como se fosse um humano também, né? Que tem ali o seu sistema respiratório e tal, e você tem que pegar os nutrientes, levar para os lugares certos, blá blá blá. Aí você, né, aprende a fisiologia vegetal, que é aquilo que eu falei, né? Fotossíntese, xilema, floema, todas essas coisas aí com muita profundidade. Não gostei dessa matéria, foi uma das piores que eu peguei. Também você via muita lâmina, né? Isso é interessante, mas isso, é um curso bem completo. Então, da mesma forma que eu vi lâmina ali de tecidos de humano e de outros animais, eu vi lâminas com tecidos vegetais também, sabe? De, né, material lenhoso e, enfim, não lembro direito. Mas é isso, peguei evolução, que, enfim, é bem o que vocês têm ideia do ensino médio também, sabe? Você aprende como é que né, os animais foram evoluindo, e aí Darwin e Lamarck. A matéria foi muito interessante também. E aí é isso, eu acho que eu voltei de Michigan um pouco assim, talvez com um quadro de depressão que eu não tinha notado ainda que era depressão, mas eu comentei que eu fiquei muito chateada de ter que pegar algumas matérias e de chegar e explicar o meu ponto de vista e as pessoas só dizerem não, é isso, aceita. E aí eu tava sempre muito irritada com algumas coisas, sabe? De ter que ir pra universidade e fazer aquelas aulas assim que, putz, essa aula podia ser 2 horas, mas não, vamos fazer uma aula de 4 horas em que você fica enrolando, em que às vezes o professor não tinha preparado slide, sabe? Ficava ali escrevendo no quadro umas coisas aleatórias à medida que ele falava, sabe? E aí, nessa matéria, um professor ele não cobrava chamada. Então eu falei para mim mesma, né? Tipo, eu já aprendi isso. Eu não vou vir nessas matérias, eu não vou vir nessa aula. Eu não fui em nenhuma aula desse semestre, eu só fiz as provas. A primeira prova que era de neuro, né? Então a parte do sistema neurológico e né, neurônios, tudo, blá blá blá, todas essas coisas assim. Como eu tinha feito a matéria de fisiologia em Michigan e eu tinha feito essa neuropsicologia, eu gabaritei essa prova. Eu não fui em nenhuma aula delas, eu gabaritei. Aí depois eu fui na segunda prova, eu acho que eu não tinha ido tão bem. Mas enfim, eu passei nessa matéria, eu não fui em nenhuma aula delas e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, porque eu tava meio. Eu tava com raiva, eu tava indignada, sabe? Eu tava ressentida pela universidade por ser uma coisa ilógica, sabe? Eles cobrarem tempo da minha vida pra ir lá pra fazer uma coisa que basicamente não tinha nenhum sentido. Então é isso, eu cheguei, passei, tirei nota boa nessa matéria e não fui em nenhuma aula. Eu até achei estranho aqui que eu peguei só essa quantidade de créditos. Enfim, peguei 3 matérias então esse semestre. E aí, de novo, um semestre de verão. Fui lá pegar estatística, então, de novo, fui lá achando que eu ia pegar uma matéria, tirar ali do meu caminho. E aí eu tranquei porque era muito difícil. E eu não estava preparada mentalmente para isso, mas aí eu acabei pegando no semestre seguinte. E aí o que acontece também é que dependendo da turma com quem você está pegando, eles abordam coisas diferentes. Então, se você está pegando a mesma matéria de matemática 1, ou cálculo 1, ou bioestatística, e você está pegando com uma turma que é da estatística, que eu acho que foi o que aconteceu aqui. Essa matéria eu peguei com uma turma da estatística, e essa outra eu peguei com uma turma da biologia. Então, eles acabam aprofundando ou abordando o tema de um jeito diferente. Então, essa aqui eu entrei nela e eu fiquei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer essa matéria, isso é muito difícil. Porque eu tinha aprendido um pouco de estatística no ensino médio, em outras matérias, mas quando eu peguei isso aqui, eu fiquei, meu Deus, não vou dar conta. Mas aí depois eu peguei no outro semestre e deu muito mais certo. E eu adoro estatística, eu acho fantástico, mas é um curso, né? Você pode fazer um curso de graduação de estatística. Então, nessa matéria aqui, eu senti que eles queriam abordar como se eu fosse seguir na área de estatística. E nessa aqui foi realmente, tipo, você vai ser biólogo, você tem que entender, né, como que você faz para calcular seu grupo amostral ali, chegar a uma conclusão sem que você esteja meio que manipulando a informação, sabe?
Muito importante, muito interessante para você poder fazer a sua pesquisa ali e chegar uma coisa mais próxima da verdade, né? Você não quer ter. Eles falaram, né, de erros primários, por exemplo, na estatística. Super interessante essa matéria, eu adorei. E mesmo que você seja da ecologia, é muito importante que você entenda, porque é uma área importante para toda a área da biologia, né? Então, eu, na verdade, adorei essa matéria, mas foi mais difícil do que eu tava esperando, basicamente. Mas enfim, esse aqui já é o meu último semestre, né? Eu peguei Fisiologia Animal 2, que era uma que eu já estava esperando que eu ia ter que pegar, porque aquela que eu peguei em Michigan eu achei que ia tirar do meu currículo só a Fisiologia Animal 1. Então eu sabia que eu ia pegar essa 2 aqui. Não me lembro dela, eu acho que eu fui nas aulas dessa, porque realmente tinha uma coisa diferente na ementa, né? Mas é isso. Fiz essa matéria, passei, não lembro de nada específico dela. Digno de nota aqui. Aí o estágio supervisionado em Biologia 2 foi esse que eu peguei, mas foi aquela matéria que eu fiz, que eu falei que eu precisava para formar, né? Então, nessa época do curso, não precisava fazer um TCC, não precisava fazer uma monografia, você podia, em vez disso, fazer um estágio supervisionado. Então, eu fui lá nos laboratórios, nas pessoas que eu gostava, assim, da área de estudo. Eu não consegui contato com a pessoa da genética humana para fazer o aconselhamento genético ali e observar, né? Mas essa pessoa ali do laboratório de agronomia e veterinária, eles tinham essa matéria de terapia gênica, então eu cheguei e falei, posso fazer alguma coisa aqui com vocês? Gostei muito dessa matéria. Então, nesse estágio supervisionado, eu aprendi um pouco sobre PCR em tempo real, umas técnicas de bioinformática, em como que a gente desenha primers, né? E aí a gente pede os primers ali para poder fazer as nossas pesquisas. Eu fiz um estágio também em Michigan, mas eu também comento em outro vídeo, mas era um pouco sobre a área relacionada, né? Porque também era na área de neuro. Então, nesse estágio supervisionado, a gente estava estudando, acho que ratos e camundongos. Basicamente, a gente dava Parkinson para esses ratos e a gente via se o que a gente estava fazendo ali com RNA interferente, né? Se a gente fazia com que esses genes fossem menos ou mais expressos e isso fosse fazer com que o quadro clínico do rato e do camundongo melhorasse, sabe? Então foi uma área super interessante, foi pouco tempo, acho que foi 6 meses, mas foi uma experiência interessante. Mas é isso, eu estava formada depois disso, né? Acabou. E aí, como era o meu último semestre, eu pedi ali para pegar canto coral e eu consegui, e eu adorei essa matéria, era muito boa, era muito divertida. E eu também peguei prática desportiva. Eu não sei se eu peguei extraoficialmente, como eu falei ali, que se você sabe onde está tendo a matéria e tal, você pode ir lá e perguntar para o professor. Você pode assistir como aluno especial, né, pedindo autorização para ele. Mas eu fiz isso acho que uma outra vez. Meus amigos do direito estavam pegando uma matéria que era, acho que introdução ao direito penal, com um professor muito bom. E aí eu fui nessas aulas também. Tipo, o meu amigo tava pegando essa matéria. E aí eu falei, nossa, posso começar a assistir também? E aí eu até fiz uma pausa aqui para procurar direitinho as coisas para falar para vocês, porque essa matéria não tá no meu histórico escolar, né? Mas como eu comentei, eu tinha amigos do direito fazendo essa matéria, né? Que eu acho que era introdução ao direito penal. Mas o professor deles era uma pessoa que tinha se formado em direito e ela também era médica. Então ela foi seguir essa área assim de médico legista, né? De fazer perícia criminal e tal, e enfim, autópsia, esse tipo de coisa. E foi muito interessante essa matéria, porque ele via muitas fotos e ele mostrava muitas fotos na aula para a gente aprender a diferença. E aí ele tinha um site pra gente poder ver as fotos em casa também. E eu achei esse site, então obviamente não vou abrir nenhuma aqui, mas eu vou deixar o link aqui para quem tiver curiosidade. Para quem faz biologia, eu acho super interessante porque a gente aprende isso, né, no primeiro semestre, a gente vê metade da cabeça cortada assim, a gente aprende os nervos, né, aprende todas as coisas ali, né, da calota craniana e, né, de todas as camadas ali em volta do cérebro, né, e do osso, blá blá blá, essas coisas todas. E aí, no site dele, ele tinha a diferença entre, por exemplo, decapitação, esgorjamento, degola e espotejamento e fotos para você saber, né? E aí ele mostrava foto de tipo como é que é uma pessoa, como é que a pessoa fica se ela morre
asfixiada, ou quando a pessoa morre ali afogada, sabe? Ou quando ela, sei lá, é envenenada e depois é jogada na água, sabe? Então, tipo, era super interessante para quem, né, gosta de classificar coisas, como eu disse que eu gostava de fazer. Então, tinha nomes diferentes para coisas diferentes. E aí tinha várias coisas, como, por exemplo, hematoma subgaleal, extradural, subaracnoide, sabe? Enfim, muito interessante essa matéria, mas o professor era fantástico. Eu falo o nome dele aqui, né, que é o Malthus, porque ele tem um site, então eu vou deixar o link aqui. O link também está aberto, né, de medicina legal. Eu acho que o nome da matéria talvez fosse até isso, sabe? Introdução à medicina legal. E era muito legal mesmo. Enfim, piada tosca. Mas é isso, eu vou deixar o site para quem quiser dar uma olhada. Ele também, né, coloca aqui o artigo 129 do Código Penal, né, esse tipo de coisa. A matéria era incrível, mas é isso. Para vocês fica só acesso, então, umas fotos aleatórias, assim, e eu acho que tinha uma descriçãozinha sobre cada uma delas. E esse site dele até hoje eu acho muito bom, né? Se você for ali na parte de lesões corporais e hematoma, você pode ver que em algumas das entradas ali ele descreve várias coisas, sabe? Como se fosse um slide ali. Óbvio que não é um artigo do Wikipedia com um monte de explicação direitinho, mas tem várias coisas super interessantes às vezes, né? Dependendo da entrada não tem quase nada, é só foto, sabe? Mas tem alguns lugares ali que você pode ler bastante. Então é isso. Esse professor também é um desses incríveis que já ali em 2015 já estava fazendo uma coisa dessas, né? De deixar um site ali disponível para os alunos e para pessoas que nem eram alunas, sabe? E ele era um professor tão bom que isso acontecia, né? Tipo, tinha pessoas que ficavam sabendo da aula dele e queriam ali assistir, mesmo que nem não contasse nada na minha grade, sabe? Eu acho que eu nem fui atrás de assistir como aluna especial, porque às vezes eu não precisava de créditos para começo de conversa. Porque vários dos créditos que eu precisava eu já tinha conseguido ali de crédito concedido por causa dos certificados de línguas que eu tinha feito. Então, para mim, não valia a pena o tempo e o estresse de ir atrás de documentos para formalizar aquela matéria que eu fiz, sabe? Então, eu chegava lá e perguntava, posso assistir sua aula? E o professor falava, fica à vontade. E nessa aula dele eu ficava confortável até para responder perguntas, sabe? Então, às vezes ele perguntava algo e eu levantava a mão, eu sabia a resposta e falava, né? Então, foi muito bom, eu amei essa matéria. Eu só queria compartilhar mais uma coisa aqui. Eu não gosto de ficar falando o nome dos meus professores, porque alguns eu não lembro, e mais porque eu não quero as pessoas indo atrás deles, para ficar enchendo o saco. Mas como o Malthus tem esse site aqui e tem o nome dele no site, ele tem um Instagram, então eu pensei, bom, vou compartilhar aqui, então vocês podem ir lá no Instagram do Malthus, se vocês quiserem seguir ele, vocês podem ver que ele posta coisas sobre concurso para perito, por exemplo. E ele também tem um YouTube, então se vocês quiserem seguir ele até posta aulas aqui, olha só que coisa interessante. Então, como ele é uma pessoa que está ali na internet, né? Então, eu vou compartilhar ali, caso vocês queiram dar uma olhada e seguir ele. E mandar uma mensagem, mandar amor ali, agradecendo pelas coisas que ele libera pra gente, né? Como eu falei, esse site. Então, como eu vou deixar o link aqui para vocês, do site, para vocês darem uma olhada, para quem tiver curiosidade. Como eu falei, se quiserem ir lá no perfil do Malthus, agradecer e falar que acharam super interessante o que ele postou ali, fiquem à vontade. E é isso. Só para terminar aqui, fiz bioinformática também, né? Não tenho muito o que falar dessa matéria. Era muita coisa que bioinformática é uma coisa que você. Programação no geral, você aprende, mas se você ficou 2 anos ali sem trabalhar com aquilo, os bancos de dados já mudaram, as formas que você analisa um negócio, né, já é diferente. Então, assim, a gente aprendeu um pouco sobre programação em R e alguns bancos de dados que você usava na época, mas, né, literalmente 10 anos depois, eu acho que não tem nada que eu poderia falar dessa matéria que foi muito útil para mim. Foi muito interessante, eu até considerei seguir carreira e fazer mestrado nessa parte, mas como eu falei, era tudo muito difícil para mim, sabe? Eu não era o tipo de matéria que eu conseguiria fazer com a base que eu tinha e eu não me sentia confortável, preparada para fazer um mestrado nisso. Parecia um salto muito grande, sabe? E as matérias não me interessavam tanto assim, tipo essas coisas de vetores e etc. Eu acho que eu tinha que fazer, durante o meu curso, pegar umas outras matérias mais focadas nisso, em vez de genética e coisa aleatória.
eu já soubesse que eu gostava de bioinformática e de cálculo e biofísica, essas coisas assim, talvez eu tivesse seguido essa área. Mas para mim parecia um salto muito grande sair da biologia e das matérias que eu tinha feito para uma coisa tão mais focada assim na parte de programação, sabe? De ciência da computação, essas coisas todas. Eu gostei da matéria, achei interessante, mas realmente não era para mim. Mas só para terminar de mostrar aqui para vocês, no final do meu histórico escolar, eles colocaram as disciplinas conseguidas por equivalência, que é basicamente, tipo, com base no meu histórico escolar do ensino médio, eles me deram todas essas matérias. Eu não fiz nenhuma delas, né? Então, isso tudo aqui, basicamente, eles entenderam que, se a Marcela me deu esse histórico escolar dela aqui do ensino médio, basicamente significa que ela já teria feito todas essas matérias, ela tem todos os conhecimentos dessas outras matérias. Mas, como vocês podem ver, nenhuma delas me deu crédito, é só, tipo, nem sei por que eles fizeram isso, mas achei ótimo. E aí, por fim, aqui também, né, as últimas matérias que eles me concederam, eu só queria mostrar aqui porque eu comentei que você precisa de tantos créditos para passar, né? Então, na época que eu fiz esse curso, eram 190 créditos, e eu consegui 214, então, no final do semestre, eu não estava, como muitas pessoas ali, lutando, tentando pegar qualquer crédito que eu conseguia, porque eu precisava de créditos para formar. Isso nunca aconteceu comigo, porque eu já tinha, tipo, 20 créditos desde o começo do curso, assim, de graça, só pelos outros estudos que eu tinha feito antes de entrar na faculdade, né? Então, minha dica para você também é isso. Se você tem um certificado de inglês ou qualquer outra coisa ali que talvez você possa usar, como eu falei ali para o francês, eu não tinha feito uma prova, tipo TOEFL, IELTS, nada disso, para provar que eu tinha feito francês, mas eu tinha um certificado de tantas horas ali da escola que eu fiz, dizendo que eu tinha feito aquilo, sabe? E eu nem precisei fazer uma prova para confirmar o meu conhecimento de japonês nem de francês, sabe? Eles aceitaram. Então, minha dica para você também para conseguir créditos é ir atrás disso desde o começo do semestre, porque aí já, tipo, já te acelera um pouco no curso. Mas é isso. Para as pessoas mais próximas de mim, eu vivo falando mal dessa época da minha vida, assim, do meu curso, né, da biologia, e um pouco dos mestrados, porque eu sou dessa geração, assim, que fez faculdade porque, né, a sociedade falava, faça isso porque aí você vai conseguir um trabalho e a sua casa própria e, né, estabilidade na carreira. Aí eu chego, faço as coisas e aí tá tudo tão difícil, sabe? Tão difícil de conseguir um emprego. Parece que o meu ensino superior não vale nada. Todo mundo tem um ensino superior, sabe? Porque eu fiz tudo como estava combinado com a vida. Eu falei, olha, eu vou fazer assim, vou ter esse resultado. Falhei em tudo. Não obtive meu rendimento, não obtive minha empresa, perdi tudo que era meu. Então, não quero mais. Então, quando eu me formei, eu fiquei muito chateada, porque parecia que meu curso não valia de nada, eu não sabia fazer nada. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, sabe? E aí, até quando eu tento mandar currículo para laboratórios para fazer análises clínicas, ninguém liga porque eles querem alguém com experiência e, tipo, eu não tô nem aí se você fez biologia. Então, eu fiquei muito chateada. Mas é isso, fazendo esse vídeo também, eu espero que eu tenha passado para vocês uma animação com aprender, basicamente, né? Por mais que você talvez tenha dificuldade de conseguir um emprego depois, vale muito a pena fazer faculdade. E eu sei que tem muita gente que deixa de fazer faculdade porque tem que ganhar dinheiro, porque tem que cuidar da família, sabe? Porque teve filho, agora tem que cuidar também, tem que cuidar dos pais. E a pessoa vive falando, nossa, meu sonho era fazer faculdade, ou era fazer um mestrado, sabe? E eu sou muito privilegiada de ter tido essa experiência, sabe? Por mais que eu tenha ficado muito chateada de não ter colhido os benefícios que eu gostaria de ter colhido com meus estudos. Mas enfim, aí não é culpa tanto assim da faculdade ou sei lá, o mundo tá muito maluco, sabe? E a gente tem sempre que ficar focando em como que a gente vai ganhar dinheiro. Mas é isso, eu espero que eu tenha passado esse ânimo por aprender. Se você tem esse sonho de fazer faculdade ou mestrado, eu recomendo pelo aprendizado e como você pode crescer como pessoa, sabe? Então foram ali acho que 5 anos e meio da minha. 5 anos e meio? 4 anos e meio. Deixa eu contar isso aqui, pera. Enfim, foram 4 anos e meio da minha vida que foram muito interessantes, cheios de conhecimento. E eu não sei como é que funciona direito na faculdade particular. Eu acho que cada matéria que você faz, você paga. Mas como eu fiz faculdade pública, eu tive, né, acesso a todas essas coisas que eu falei. E o único limite que eu tinha era tempo, né? E se aquela matéria cabia no meu horário, se eu estava disposta a ir lá assistir.
E eu sei que essa não é a realidade de muitas pessoas, né? Mesmo que você não tenha que pagar pelas aulas, se você tem que trabalhar meio período ali, já é, tipo, metade do dia que você não teria acesso a essas matérias, né? Mas uma coisa que as pessoas às vezes faziam era pegar matérias à noite, né? Então você trabalha o dia inteiro e aí estuda à noite. Então a possibilidade, eu sempre admirei muito essas pessoas, né? Mas é isso, no caso eu reconheço que eu fui muito privilegiada, mas foi uma experiência super interessante. Então eu recomendo para quem tiver essa possibilidade, né? Não só porque você cresce ali como pessoa, mas a faculdade pública, como eu mostrei, te dá acesso a várias coisas interessantes e o limite ali na faculdade pública é você ir atrás das coisas, ter tempo, mesmo que você não consiga ter aquela matéria ali no seu histórico escolar, que nem aconteceu ali com a minha matéria ali no final do direito, né? Nem apareceu no meu histórico escolar, mas eu aprendi e mesmo que eu não use ela na minha vida, eu achei super interessante. E eu gostei muito dessa experiência na minha vida, sabe? Ter acesso a tantas coisas diferentes, o que também ajuda você a ter noção do que você quer fazer pro resto da sua vida, né? É possível que eu tivesse feito essa matéria e descoberto que eu gosto muito de medicina e que eu quero seguir essa área, sabe? Porque se você vê todas aquelas coisas ali, aquelas imagens horríveis, e você ainda acha interessante, então pode ser que você seja uma dessas pessoas que quer fazer, né, que nem o meu professor tinha feito ali, medicina e direito para depois seguir na carreira de médico legista, né? É uma coisa que talvez você não soubesse que queria até que você é exposto a uma coisa dessas, né? Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham achado esse vídeo interessante, que tenham se interessado e se motivado mais ali a seguir uma graduação ou talvez uma pós-graduação. E quando eu tiver tempo, eu faço um outro vídeo ali falando do meu histórico escolar de Michigan, que eu acho que vai ser interessante também vocês verem as matérias que eu peguei lá. Mas é isso. Comentem o que vocês acharam desse vídeo, das matérias, se vocês fizeram matérias parecidas na universidade de vocês. E é isso, eu espero que tenham gostado.